Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem a 7ª Câmara Civil, em especial o relator, desembargador André Gustavo, e os desembargadores que irão compor o quórum, eu represento aqui neste processo, que são vários executados, eu represento as pessoas físicas das esposas dos sócios que foram avalistas desse negócio e estão com seus valores bloqueados. Evidentemente, elas têm uma participação limitada nisso, mas eu preciso explicar todo o negócio. De um lado, a Agravante, que é uma incorporadora dona de um terreno no Recreio dos Bandeirantes. Do outro lado, a Agravada, principal parte desse processo, que também é uma incorporadora que adquiriu esse terreno. Os negócios foram entabulados em 2012, os negócios foram analisados e foram assinados e retificados em 2014. Então, em 2014, a Agravante incorporadora, a Agravada incorporadora, ajustaram que a Agravada faria um empreendimento e daria para a Agravante SCS 139 apartamentos. 90 apartamentos da primeira fase, 49 apartamentos da segunda fase. E só para conceituarem isso, primeira e segunda fase dizem respeito apenas ao tipo de apartamento, ao tipo de empreendimento, porque ambos tinham a mesma data de entrega. Os apartamentos ficam no mesmo empreendimento, no bairro chamado Pontal Oceânico, e a primeira fase e a segunda fase seriam entregues simultaneamente. Então, o que aconteceu? A primeira fase foi entregue no prazo marcado, os 90 apartamentos foram entregues a Agravante e suas sócias, ela é uma empresa de administração de bens próprios, que ela já foi vendendo durante o empreendimento, vendeu, tinha estoque, não tinha estoque, mas essa é uma discussão, foi entregue no prazo. E o que não foi feito no prazo? Aquelas unidades, quando se faz um empreendimento, é normal tomar o financiamento bancário para a construção. Tomado o financiamento bancário para a construção, as unidades que serão construídas ficam gravadas com hipoteca ou alienação fiduciária, nesse caso até hipotecas. E quando se termina, até 180 dias depois do habite ou do término, essas hipotecas são baixadas. O que aconteceu? As hipotecas, por conta da crise do mercado, um volume absurdo de rescisões, um volume absurdo de distratos, gerou uma dificuldade de caixa para o empreendedor pagar essas hipotecas. O empreendedor chamou a Agravante e combinaram que essas hipotecas das 90 unidades seriam entregues em lotes de 15 unidades por mês, o que resultaria em 6 meses para a entrega dessas unidades. Não a entrega das unidades, as unidades estavam entregues desde sempre, elas foram vendidas, mas para a liberação das hipotecas. É importante entender que a liberação das hipotecas só gera algum prejuízo se a incorporadora, no caso a Agravante, a dona do terreno, tiver vendido para terceiro essas unidades e esses terceiros tiverem quitado o preço. Porque se isso não aconteceu, ela nem precisa baixar a hipoteca, porque prejuízo nenhum não haverá. As empresas fizeram um acordo verbal para aquela liberação em fases. Esse acordo verbal, infelizmente, não foi reduzido a termo e a sua existência será aprovada nas audiências de instrução e juramento, quando elas acontecerem, em um dos 3 processos em que há entre as partes. Na segunda fase, ela foi entregue com 6 meses de atraso, mas nelas nem havia hipoteca, porque a incorporadora, a Agravada, fez a construção com seus recursos próprios. Então vamos limitar o que está em discussão aqui. A primeira fase foi entregue no prazo, mas as hipotecas foram entregues com atraso médio de 16 dias. Havia no contrato uma cláusula penal dizendo que seria pago um valor líquido e certo por cada unidade não entregue. Este valor foi objeto, então, de uma execução judicial. Uma execução judicial de cláusula contratual prevendo cláusula penal. Preciso entender as ações que há entre as partes. A Agravada, incorporadora do empreendimento, propôs uma ação revisional contra a Agravante, dizendo: Agravante, os números que nós ajustamos, o equilíbrio econômico do contrato foi prejudicado por uma enorme crise que se abateu sobre o mercado, por conta dos distratos, por conta de aumento de preço, por conta de todas umas circunstâncias absolutamente imprevisíveis, fora das relações normais do mercado, e eu tive um prejuízo. Então, vamos entender. Primeiro, uma ação revisional, depois uma execução feita de cláusula penal por atraso na baixa da hipoteca, e há uma terceira ação cobrando cláusula penal por atraso nas 49 unidades da segunda fase. A ação revisional está na 46ª Vara Civil, a ação de cobrança da multa pelo atraso da obra da segunda fase está na 6ª Vara Civil da Barra da Tijuca,
e a execução por atraso na hipoteca das unidades da primeira fase, repito, das hipotecas, não das unidades que foram entregues no prazo, está na primeira vara civil da Barra da Tijuca. Esta multa está em um valor de 9 milhões, quase 10 milhões de reais. Mas eu quero voltar a um aspecto. Eu falei em ação revisional. Na ação revisional acabou de ser entregue o laudo pericial. O laudo pericial diz que a autora, aqui é gravada, a SPE Jorge Savala, quando fez o negócio com a agravante, esperava ter um lucro de 138 milhões de reais. Com toda a crise que se abateu sobre o mercado, ela apenas recebeu 20 milhões 275 mil reais. Veja, ela esperava receber 138 milhões de reais e recebeu 20 milhões de reais. 110 milhões de reais de resultado não alcançado. Agora vamos imaginar o que os donos do terreno imaginavam receber. Os donos do terreno imaginavam receber 54 milhões e 91 mil reais. E o que eles receberam? 51 milhões e 181 mil reais. É possível perceber a diferença? As incorporadoras tiveram um prejuízo de 85% do resultado esperado e os donos do terreno que venderam tiveram um prejuízo de 5% do resultado esperado. Nesse cenário de prejuízo gigantesco, um prejuízo que certamente ultrapassa, a diferença ultrapassa 80, 90, 100 milhões de reais, nós dissemos na execução da multa que, olha, primeiro essa multa não é devida porque havia um acordo entre as partes, que será aprovado mais à frente, mas essa multa se tornou absolutamente iníqua, abusiva, sem qualquer sentido no cenário atual. Uma cláusula penal, ela não pode servir de enriquecimento para a parte. E citamos, nesse caso, um precedente absolutamente bem posicionado, que é o precedente do RESP 1.447.247 de SP de São Paulo, de 14 de 6 de 2018, em que a quarta turma, no processo relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, oriundo aqui do Rio de Janeiro, obviamente vocês sabem disso, disse que a redução da cláusula penal, nos casos em que ela se mostra absurdamente iníqua, absurdamente ofensiva, absurdamente excessiva, diante das circunstâncias do caso concreto, pode, mais do que pode, deve ser feita de ofício pelo julgador. Então, qual foi a tese lá na primeira vara civil? Olha, excelência, ainda que eu deva esta multa por um atraso na liberação das hipotecas sem que tenha havido qualquer prejuízo, a gente sabe que a cláusula penal dispensa a existência de prejuízo para a sua efetividade, essa cláusula penal precisa ser reduzida, essa cláusula penal precisa ser ajustada ao real cenário dos negócios entre as partes a partir da aplicação da teoria da imprevisão. E no início o que fez o juiz? O juiz determinou então a penhora online do valor da execução, obviamente, 10 milhões de reais. Nós agravamos, as partes agravaram e o desembargador Caetano reduziu esta penhora a 50% para as pessoas jurídicas, que há executados pessoas jurídicas, e 70% para os executados pessoas físicas, que são os sócios e as esposas dos sócios. Reduziu então a 70%. Então, a pessoa física vai ficar com 70% do que estava penhorado e a pessoa jurídica com 50% do que estava penhorado. Nem esta decisão judicial foi cumprida, porque entre a concessão do efeito suspensivo, a expedição dos mandados de pagamento e as efetivas liberações, houve dezenas de outras penhoras que resultaram, então, num saldo que hoje é de 7 milhões e meio ainda bloqueado. Então, a decisão acabou não sendo cumprida, a decisão do efeito suspensivo acabou não sendo cumprida e há planilhas explicando isso no processo. Mas o que aconteceu? Diante da gravidade da situação, a agravada ofereceu um bem imóvel no valor de 10 milhões. Repare que eu disse que as agravantes receberam pela venda de um terreno 51 milhões de reais. E que é esse terreno novo que foi oferecido em garantia? É um terreno ao lado, dentro do mesmo empreendimento. Então, se ela recebeu 51 milhões por um terreno e nós oferecemos um terreno dizendo que ele vale 10 milhões, é óbvio que esse terreno é capaz de suportar a execução, mesmo nesse valor absolutamente majorado que nós esperamos venha a ser reduzido a partir da revisão da cláusula penal. Este imóvel foi penhorado, já está registrado no Registro Geral de Imóveis, no 9º Registro de Imóveis da capital do Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de discussão. Só que, quando fomos obter a liberação do dinheiro, porque repare que o juiz da primeira vara civil aceitou o bloqueio, aceitou substituir o dinheiro pelo imóvel.
Ele deu essa decisão em outubro de 2019, a parte agravante fez o agravo em dezembro de 2019, e nesse tempo todo se tentou liberar o dinheiro, até que, quando finalmente a juíza deu uma nova decisão determinando a liberação do dinheiro, houve a concessão de um efeito suspensivo já em julho de 2020, ou seja, 6 ou 7 meses depois da interposição do agravo. Esse é o cenário real, esse é o cenário do processo. Manter penhorados 9 milhões de reais quando há um bem imóvel capaz de suportar integralmente com sobras a execução. Manter penhorado um dinheiro quando há uma discussão absolutamente plausível, a tese do RESP 1447, 247 de São Paulo, ela é absolutamente plausível, faz muito sentido. Se uma parte experimenta um prejuízo de 85% do seu negócio original, se a outra parte experimenta um prejuízo de apenas 5% do negócio original, a melhor forma de equilibrar esse desequilíbrio causado por fatores externos é reduzir a cláusula penal. Porque, veja, se a agravada pagar mais 10 milhões de reais de cláusula penal por um atraso que sequer causou prejuízo, porque os imóveis estavam em estoque, ela terá um prejuízo de 110 aumentado para 120 milhões de reais. Ela terá 120 milhões de reais de prejuízo. Por outro lado, se as agravadas tiverem essa multa reduzida para 1, 2 ou 3 milhões de reais, que é quanto se espera que faça sentido nesse negócio, não se está dizendo que no final das contas não se quer pagar nada pelo atraso, elas então terão um prejuízo, ao invés de 3 milhões, elas terão um lucro de 3 milhões de reais. E se elas ganharem a multa de 10 milhões, ao invés de um prejuízo de 5 milhões, elas terão um lucro de 6 milhões de reais. Repare, a redução da cláusula penal é a mínima forma capaz de equilibrar esse contrato. E o que se diz então nesse momento em que nós ainda estamos discutindo essas questões, a cláusula penal ainda vai ser apreciada pelo juiz, é que manter esta penhora em dinheiro de 9, 10 milhões de reais, tendo um imóvel de 10 milhões de reais também penhorado e já devidamente escrito no RGI, nos parece que é capaz de levar as agravadas à insolvência, no caso das pessoas físicas, e à morte jurídica, no caso das pessoas jurídicas. Não há mais condições de sobreviver. A empresa, a calçada, que é a dona da SPE, está em crise, ela não tem mais condições. Esse dinheiro é absolutamente fundamental e nos parece que no cenário atual, no cenário em que as decisões judiciais precisam pesar com absoluta tranquilidade os resultados, manter uma cláusula penal de 10 milhões de reais, manter uma penhora online para garantir uma cláusula penal de 10 milhões de reais em um negócio em que as partes experimentaram situações econômicas diferentes, a parte agravada um prejuízo enorme, a parte agravante o resultado que ela esperava no contrato, nos parece abusivo e incompatível com os tempos atuais. O relator desembargador André Gustavo tem falado muito sobre os efeitos da pandemia nos contratos, o Tribunal de Justiça tem sido protagonista dessas discussões e nos parece que no caso concreto, reduzir a penhora, neste caso, apenas ao imóvel, ou, na pior das hipóteses, produzir uma nova redução nesta penhora para liberar parte desses recursos para a parte agravada sobreviver nesse cenário de crise, é o minimamente justo, e o minimamente aceitável, e o minimamente compatível com as lições do novo Código Civil, do novo Código de Processo Civil e com o cenário econômico que nós estamos vivendo. É por isso que se pede seja desprovido o agravo da parte contrária e, se provido, que o seja em parte para permitir que as agravadas não morram antes do final do processo com esta penhora absurdamente excessiva.